Olá a todos, sejam bem-vindos. É para olhar para a câmera. Não precisa de ser, Pois, eu é que estava. Bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. Já vão para aí 6 meses desde que não fazia um episódio. Pois é, esta é a segunda season. Meu Deus. Não, já é a terceira, acho. A terceira season. Sim. Terceira e agora vez. é a terceira vez. E um podcast muito diferente, porque vai ser feito a dois. Portanto, estão a ouvir uma voz, quer dizer, vocês já sabem quem é, porque já está na capa do podcast, deve estar também no título, mas David está comigo e o Incompletamente vai passar a ser feito a dois e vai ser sempre com o David. Vai ser, o nome agora vai ser Completamente. Não, vai ser a Incompletamentes. Incompletamente. Boa. Também pode ser. Olha, obrigado por teres aceitado fazer isto comigo. Claro, eu obrigado pelo convite. Yeah. Isto é por acaso fazer um podcast. Olhando para o conteúdo que eu vou começar a fazer agora para o YouTube, acho que fazia bastante sentido e tive mais do que uma pessoa a dizer-me que olha, tinha jeito para fazer isso, ou gostava que os temas que fazes para os vídeos fazerem em formato podcast. Então acho que foi a oportunidade perfeita para fazermos isto. Yeah, porque tu começaste como o David da Rapper. Portanto, para quem não sabe ou para quem nunca viu, ele começou no TikTok como David da Rapper e fazia os teus vídeos de música para tentares, acho que como todos nós, publicitar a arte, não é? Em forma de entretenimento. Claro. E entretanto tiveste uma evolução. Exatamente. Queres falar sobre isso? Pode-se falar, sim, assim brevemente. O que aconteceu foi nos últimos meses, durante a criação do meu álbum, que já agora está cá fora, bem bom. Diz? Bem bom. Bem bom, o Pedro confirma. E estou lá também. É verdade, o Pedro também está lá, Reflexo, feat Pedro Gonçalves. Yeah. Mas não foi associado à criação do álbum, mas foi durante a criação, durante esse período de tempo, eu apercebi-me de que eu quero começar a passar uma mensagem sem ser só ligada à música. Isso foi uma das coisas que eu falei num dos meus primeiros vídeos dentro do desenvolvimento pessoal que fiz para o YouTube. E pronto, não comecei a ter ideias novas, apenas decidi partilhar com as pessoas mais de quem eu sou e o conteúdo que estou a fazer agora. Exato. Yeah. E pronto, fez parte do meu crescimento. Continuo a fazer música, continuo a publicitar a minha música, mas já não é o foco principal, é só um dos. Em vez de ser a maneira com que eu passo a mensagem, é uma das. E agora o podcast com o Pedro vai ser mais uma. Porque depois tu falaste comigo a dizer que querias fazer um podcast e querias começar um podcast ou algo do género. E pronto, foi quando eu sugeri ao David, olha, então bora fazer o Incompletamente juntos, porque basicamente nós queríamos falar dos mesmos temas e eu gosto de debater estes temas, gosto de falar com alguém sobre isso e como estás nessa mesma frequência pareceu-me que ia ser uma ideia interessante. E era o que eu te estava a dizer há bocado, se não tivesse este impulso de alguém, esta pessoa, neste caso és tu que estás a dizer, olha, bora fazer e bora fazer acontecer, se calhar ainda não tinha voltado com o podcast. Não por não ser uma coisa que eu não queira fazer, porque eu quero muito fazer e eu comecei com uma razão e fui construindo um caminho e foi, ou seja, e depois parece é coincidência, mas ou não é, não sei, mas foi no momento em que eu ganhei o prémio do público do podcast, ou seja, o podcast foi o melhor podcast do ano, atribuído pelo público. Eu lembro-me, nós estávamos a jantar nesse dia. Sim, até era concertos de bacalhau. E a partir daí fiz para aí mais 2 ou 3 episódios depois disso. O Pedro foi, eu já ganhei, já não preciso fazer nada. A cena é, agora voltou a abrir a inscrição para este ano e eu nem tive coragem de inscrever o podcast, foi de género, fogo, eu não vou inscrever com 3 episódios. Mas já acabou o prazo de inscrição? Já, olha, acaba hoje. Então inscrevemos para o ano. Pronto, mas para o ano está ganho. Não, mas é que eu cada vez tinha mais vontade de fazer, mas eu acho que eu até falei disto no podcast, eu acho que houve um lado dentro de mim que foi do género, ok, eu ganhei, agora tenho uma responsabilidade extra, porque tenho que provar que faz sentido e que tenho um conteúdo decente e que as pessoas vão gostar e querem acompanhar. E eu não sei se foi isso que alimentou aquela coisa de ok, agora se calhar não vou fazer porque tenho medo, mas ao mesmo tempo a minha vida mudou de maneira completamente diferente. Portanto, eu quando fazia o podcast tinha um
uma rotina completamente diferente, não tinha tanto trabalho de redes sociais, estava a tentar, portanto, estava a atacar por todos os lados. Foi ao mesmo tempo que eu comecei a desenvolver mais conteúdo de música para o TikTok e para o Instagram, foi quando comecei o podcast e queria criar mais conteúdos para o podcast, e de repente o das redes sociais começou a descolar e comecei a ter mais trabalhos com marcas e assim, felizmente, que era esse o objetivo, mas ao mesmo tempo, como o podcast não me estava a dar tanto, focaste eu não conseguia mais no que já estava a funcionar, exato. Não é? Pois. E ter-te a ti agora a dizer, olha, bora fazer acontecer, também me dá essa motivação de ok, tipo, bora pegar, porque lá está, tu combinas a data comigo e eu sei, ok, não vamos falhar, vamos fazer acontecer. Se eu tivesse marcado, por exemplo, para hoje eu gravar, estava tão focado ali a trabalhar até tu chegares que eu se calhar tipo, já nem tinha pegado, porque depois ia estar cansado e agora... Pois é isso, e depois cada um tem as suas prioridades, né? E tu fazendo sozinho, se calhar, pronto, não colocavas o podcast como prioridade. E pronto, é isso, teres alguém a impulsionar-te, pronto, ajuda sempre, não é? Sim. E eu quando falaste em coincidência, eu associei outra que foi: tu querias recomeçar o podcast já há algum tempo, mas sim, sozinho não estavas a fazer. E eu também, por outro lado, eu já fazer um podcast era algo que, pronto, já me tem vindo já tem passado pela minha cabeça, mas eu sempre achei que um podcast sozinho que é meio estranho. Eu gosto muito mais. Não, mas eu percebo. Eu digo isso porque pessoalmente eu consumo muito mais podcasts em que tenha pelo menos duas pessoas a conversar do que só uma a mandar informação. Porque só uma a mandar informação é basicamente um vídeo. Não sei mas por exemplo o Huberman, é quase sempre só ele a depositar, e tipo, é super interessante. Mas também estamos a falar de um gajo que é doutorado e sei lá, é dos maiores na área dele, não é? Portanto, sim, exato. Pá, não sei. Eu gosto de ouvir... quanto mais pessoas... Claro que não é preciso 20 pessoas a fazer um podcast, mas eu gosto sempre de ter mais do que uma, porque em vez de ser só uma, são duas mentes, têm perspectivas diferentes sobre diferentes coisas e acho que atribui sempre mais valor ao conteúdo. Por isso é que eu estava a dizer que depois também acho giro dentro deste nosso formato de estarmos a conversar um com o outro, introduzirmos tipo uma pessoa extra, um convidado, e de repente uma conversa a três também consegues. Às vezes tens duas pessoas a concordar e uma a discordar, ou as três a discordar entre si. É isso. E para quem está a ouvir é engraçado. E é bom trazermos sempre pessoas fora do nosso ambiente, porque nós, pronto, no dia a dia não passamos o dia a dia juntos, mas temos a música em comum. Sim. O projeto dos Bacalhau, que trabalhamos os dois no projeto. Temos perspectivas, ou por exemplo, os temas que nós vamos abordar aqui são temas que passam pela nossa mente aos dois, e trazendo uma pessoa de fora pode ser que tragamos um tema. Acho que existe. Tragamos um tema que se não fosse está a soar mal, não está? Está a soar mal, mas acho que existe, que nós tragamos, acho que é. Que nós tragamos, pronto. Que nós estragamos. Não, mas essa pessoa de fora pode trazer algum tema que, se fosse só por vontade nossa, se calhar esse tema nem iria surgir na nossa cabeça. Sim. Então pronto, acho que é uma boa ideia. Estamos alinhados, portanto, para quem está a ver e a ouvir, welcome. Bem-vindos, e bem-vindos a esta nova fase do Incompletamente. Tem que estar disponível em áudio e em vídeo, que era também o que eu queria fazer na nova fase do podcast, e comecei a fazer, mas depois, lá está, era mais uma desculpa de agora não tenho a câmara como eu quero, ou duas câmaras como eu quero, ou o que é que seja. E uma pessoa vai sempre adiando, e por isso, sim, agora está sempre no YouTube, está sempre no Apple Podcast, Spotify, onde vocês gostarem de ouvir. E bora lá. No episódio de hoje é sobre a nossa cabeça. Vamos começar com uma incompletamente. Com o quê? Com uma incompletamente. Ok, bora. Portanto, nós todas as semanas vamos trazer um tema, e depois o objetivo é ir divagando e também tentando aprofundar o tema. O pessoal que vira os podcasts semanais pode também sugerir ideias que estejam relacionadas ou não. Pode ser algo completamente diferente. Exato. Agora podem comentar aí, sei lá, quero ouvir falar sobre pepinos na próxima. Pepinos. E nós vamos falar sobre agricultura e... Não, estou a brincar. Mas nós então demos o tema, ou melhor, eu dei assim um tema geral que era o nosso cérebro, as nossas memórias, e o objetivo era tentar ir
em como... Seja, o que eu te tinha sugerido e que tu ficaste assim um bocado confuso ou não perceber onde é que eu queria chegar era como nós temos memórias e o que é que são as memórias, como elas podem ser muitas vezes falsas. Não tinhas posto assim, dessa maneira. Isso já... Estávamos era a falar por chamada, então se calhar... Depois estavas a conduzir, querias falar comigo. Porque eu li no outro dia, achei curioso, nunca tinha pensado desta maneira, que a nossa memória, ou seja, tu tens uma memória de um momento e essa memória em grande parte é apenas sensorial, ou seja, tu tens uma imagem na tua cabeça que é uma reprodução, não é a realidade, é uma reprodução que tu crias, mas ela está lá guardada e acontece devido a esses estímulos sensoriais, ou um cheiro, ou um toque, ou o que quer que seja, e portanto nós vamos à casa da avó que ela está a cozinhar qualquer coisa e aquele cheiro leva-nos à nossa infância inconscientemente, porque está associado a esse cheiro, a essa conexão que nós temos no cérebro. E então isso depois leva-nos a questionar a velha questão, que é como nós às vezes temos memórias. Por exemplo, imagina um trauma que nós temos, um acidente de carro. Tu tens essa ligação neuronal que está aí criada do impacto que tu tiveste, portanto uma dor física, está-te a criar ali ou a associar uma memória má. Tens uma imagem visual muito má daquilo que aconteceu, portanto, por isso é que é um trauma. Mas a questão é, até que ponto é que é assim tão mau, ou ao contrário, é que é assim tão bom como tu tens, portanto, porque tu estás a associar à sensação. Portanto, tiveste um acidente, foi grave, magoaste, a tua conexão sensorial ali está, ok, isto foi mau, isto magoou-me, portanto dói-me, é mau. Mas a imagem que tu tens se calhar não corresponde à realidade de, ok, se calhar não foi assim tão grave. Ou ao contrário, tens um momento de grande prazer e que associas um cheiro ou um toque que seja aquele momento de grande prazer ou grande felicidade, e se calhar também não é assim uma memória tão boa. E como isso depois te pode distorcer a realidade, no sentido em que se tiveres esse trauma de um acidente, depois queres pegar num carro no dia a seguir, não consegues porque as mãos no volante te vão levar a essa imagem de que isto é mau, vai-me acontecer. Pois, e acho que isso é instintivo, no sentido em que tu ao colocaste dentro do carro, o teu corpo vai associar àquele momento, ou seja, o teu corpo não quer voltar àquele momento, e estar dentro do carro pode ser como uma mensagem a dizer para o teu corpo, olha, vai acontecer outra vez, e não queremos isso, e acho que isso é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro cria. Exato. Para evitar isso. Mas depois a questão negativa disso é, por exemplo, imagina alguém que tem o sonho de seguir música e a pessoa nunca mais na vida vai tentar, porque a associação que ela tem à música é um recital que tentou fazer na escola e esqueceu-se da letra e foi envergonhado pela escola inteira. Então já associa aquilo que era o sonho dela a uma coisa má. Ou seja, na cabeça dela, essa pessoa está a extrapolar uma situação, porque não, ou seja, é o sonho dela, devia ser uma coisa boa, mas está a associar a uma sensação, que naquele caso foi a vergonha, foi a dor do estômago, as borboletas na barriga de estar ali, eu quero fugir e não sei como é que é de fazer. Portanto, até que ponto é que isso a está a condicionar? Porque ela se calhar nunca mais vai tentar seguir aquilo e vai apagar aquilo da ideia de ser o sonho de quero seguir e quero fazer. Pois, até pode deixar de ser o sonho mesmo. Por causa desse sistema de defesa que foi criado. Porque imagina, uma pessoa que está nessa situação, a imagem que ela vai criar na cabeça ao lembrar-se daqui a 20 anos daquilo é uma plateia toda a rir-se, a gozar e a apontar o dedo. E na realidade, se calhar, não foi o que aconteceu. Porque a imagem real, se ela pudesse voltar atrás e estivesse lá, é ela a enganar-se na letra, estar ali confusa, as pessoas também a olhar sem saber o que é que está a passar. Uma pessoa no canto, se calhar, riu, outra que apontou o dedo, mas não estamos a falar de um quadro geral. Pois. Só que o que o teu cérebro associou devido ao teu mal-estar foi que tu foste completamente humilhado e que foi o fim da tua vida, daquele teu sonho. Pois, eu acho que, por exemplo, nesse momento, pegando nesse exemplo, a própria pessoa, quando isso começou a acontecer, em vez de prestar atenção ao que realmente estava a acontecer ou às reações das pessoas, começou a fazer cenários, a criar cenários do género, aí aquilo vai-se começar a rir, depois vão começar a apontar e lá fora vão gozar comigo. E o cérebro, se calhar, estava tão focado no que poderia acontecer e não no que aconteceu. Exato. Que a própria memória que guarda nem é uma memória, é algo que inventou. É a sensação. Exato, a sensação, como estavas a dizer, sim.
Ou seja, ele ficou mesmo focado só no eu estou nervoso, eu estou angustiado, estou chateado, estou com vergonha. Então todos aqueles cenários que lhe passaram pela cabeça foram os que ficaram gravados na memória, não o que aconteceu na realidade. Pois, isso ou seja, é como esse limitante. mecanismo de defesa pode ter lá está, os prós e os contras, que é ok, no acidente de carro eu agora vou ter mais cuidado, mas ao mesmo tempo, se eu não trabalhar este trauma, se calhar nunca mais volto a conduzir porque vou ter medo. E por outro lado, é uma situação que não foi assim tão grave, mas que eu me foquei tanto naquela vergonha nos cenários que eu criei, e estou a desistir de uma coisa que eu queria, que se calhar me fazia bem, por causa desse mecanismo de defesa. Pois, e acho que neste tema o que ainda pode ser mais complicado é quando as pessoas têm traumas que nem sabem que têm. E às vezes uma pessoa pode sentir ansiedade quando vai fazer algum tipo de atividade, ou tem alguma aversão a algo que, por exemplo, é convidada a fazer, sei lá, é convidada a ir a aqueles parques de aventura, fazer sei lá, andar num slide daqueles bué altos, e a pessoa ter receio. Isso se calhar é um exemplo mau, porque há pessoas que têm vertigens e tudo mais, mas às vezes as pessoas têm traumas que não sabem que têm e não sabem lidar porque pronto, não sabem que o têm, e acho que isso pronto, podem ser memórias ou lá está, se calhar são sensações tão fortes que eram tão diferentes da realidade que se calhar nem estão associadas a nenhum evento que esteja guardado no nosso cérebro. Sim, ou então isso estás a dizer, um trauma que ficou tão marcado que se calhar já não tens a memória dele porque está na tua mente, no subconsciente, portanto não tens uma imagem daquilo que aconteceu, mas tu inconscientemente chegas a essa situação e aquilo não te parece bem, ou estás com medo, ou estás a ficar com aquela sensação de mal-estar e não percebes porquê, mas porque tens uma memória qualquer, alguma coisa que aconteceu que não sabes que tens, lá está, isso estás a dizer que está lá no subconsciente. Mas aí entra o processo de desconstruirmos a nossa vida, de olharmos para trás e de desconstruirmos. Às vezes nós achamos que não temos grandes memórias de certos pontos da nossa vida, e quando tu começas a olhar para trás parece que vais desbloqueando e abrindo portas que já nem te lembravas que estavam lá, porque nós dizemos, eu não me lembro, mas quando tu tentas porque está tudo associado, não é? A nossa vida, tudo que nós fazemos e quem somos é consequência de várias ações que vamos tomando ao longo da nossa vida, não é? As circunstâncias e como reagimos a elas vão influenciar as circunstâncias seguintes e como nós vamos reagir outra vez. E é isso que estás a dizer. Se uma pessoa fizer o exercício de tentar descobrir as causalidades, não é? O que causa cada coisa e ir para trás, não é? Sim. É possível encontrar talvez essa tal memória subconsciente, não é? Há pessoas que se calhar podem conseguir fazer isso sozinhas, outras podem precisar de ajuda. Eu acho que para fazer sozinho tens de ter uma grande força de vontade. Pois, também. Porque não é fácil tu ires aos teus podres, entre aspas, às memórias, por exemplo, quando tens um trauma ou algo que está aí no subconsciente é porque é algo grave, entre aspas, ou é algo que te marcou de forma a que tu estejas limitado neste momento. Portanto, querer ir lá, estás mesmo a tocar na ferida. Uma pessoa fazer isso sozinha, sem qualquer apoio, tens de ter mesmo grande força de vontade. Ou, lá está, por isso é que não é mais fácil. Também não é porque vais a um terapeuta, a um psicólogo e ele diz, olha, tenho que fazer, e tu, estou conseguindo, estou curado, milagre. Porque infelizmente não resulta assim. Tens de ser sempre tu a querer. Mas eu acho que quando tens alguém com quem possas falar sobre isso e que notes que a pessoa te compreende e que sabe o que é que está a falar, acho que é um apoio para tu pôres o dedo na ferida, porque é género, ok, eu vou pôr porque quero, mas porque também tenho esta pessoa que compreende e que me vai ajudar se alguma coisa correr mal. Acho que é tipo a rede de segurança. Pois é, como se fosse um PT no ginásio, ou é isso. Consegues ir ao ginásio sozinho, mas teres um treinador que até estás a pagar, a gastar o teu próprio dinheiro, para ele te ajudar quando não sabes o que fazer, ou corrigir quando é preciso, ou mesmo dar aquela motivação extra, é sempre mais fácil ou mais fazível do que se estiver sozinho. Sim. E eu acho que nessa acabas questão por ter um rumo mais concreto. Sim, porque tens alguém a guiar, tens alguém, ou seja, alguém que se calhar já passou por essa fase, ou alguém que sabe
ou que sabe o que é suposto lidar fazer. Melhor, exato. Porque se é um psicólogo, que seja, tem formação na área, ou seja, sabe como é que o teu cérebro funciona. É óbvio que não somos todos iguais, mas, claro. mas há alguns protocolos, passos básicos, não é? Para... eu acho que nessa questão da saúde mental que acaba por ser um bocadinho desvalorizado hoje em dia. Então, tens tanta informação na internet e tens tanta gente a falar sobre a questão da saúde mental e de ser coach e de ajudar e de vou mudar a tua vida e vamos fazer, que acho que muita gente tipo lê um artigo, lê um livro e é tipo, eu já sei, eu sou coach agora e posso ajudar os outros. E tem bué de traumas tipo, que não vai resolver e que se calhar não vai conseguir ajudar os outros a resolver. Pois é assim, eu acho que realmente há várias formas de podermos lidar com a nossa saúde mental. Cada um tem os seus problemas, é normal que tenhamos diferentes maneiras de lidar. Eu pessoalmente gosto de partilhar a minha experiência, não é? Aquilo que eu vou aprendendo e aquilo que eu vou aprendendo, tanto com a minha experiência pessoal como com a experiência de pessoas que já tenham passado por algo que eu ainda não passei, por exemplo. Porque se porventura eu passar, eu nunca passei por isso, se eu nunca tivesse aprendido nada não ia saber como lidar, mas ao aprender com a experiência de outras pessoas posso ter aí um rumo, e acho que aí também pode encaixar o papel de psicólogos e talvez pessoas próximas de ti. Claro que é difícil, por exemplo, tu se tiveres um problema na escola com amigos teus ou no teu trabalho com colegas de trabalho, falares com alguém como, por exemplo, a tua mãe, que é uma pessoa, a tua mãe que eu digo no geral, não é? Uma pessoa que cuide mesmo de ti e que se importe tanto contigo que não vai conseguir dar talvez uma opinião imparcial. É sempre boa bias, né? Está sempre naquela. Exato. E porque preocupa-se tanto contigo, se calhar até mais do que nós próprios, e não te quer ver mal. Exato, é isso. Até pode ser um problema, até pode aumentar a magnitude do problema. Sim, tocaste aí num ponto engraçado que é há muito essa questão do eu não preciso de um psicólogo ou do que quer que seja, porque eu tenho um grupo de amigos super fixe, eu falo com eles todos os dias sobre o que se passa na minha vida, ou eu falo muito com a minha mãe ou com o meu pai, principalmente essa questão, eu tenho um melhor amigo, a gente fala sobre tudo, ele ajuda-me a resolver os meus problemas todos que eu tenho na minha cabeça. E não é que isso seja uma coisa má, é óbvio que é fixe nós temos pessoas com quem falar. Só que depois quando nós vamos ver essas conversas, metade do tempo é a pessoa a queixar-se só, porque aconteceu isto e aconteceu aquilo, não sei o quê, e o amigo, coitado de ti, tens razão, já viste o que tu sofres. Pois, assim, às vezes nós como amigos não sabemos como ajudar, mas o facto de só estarmos a ouvir ajuda bastante. Nós pormos cá para fora ajuda. Eu acho que isso até alivia. Por isso é que eu estou a dizer, é uma coisa importante. Isso ajuda a evitar a criação de traumas até, eu acho. Porque pôres cá para fora, não é que tu estejas a lidar com isso, mas talvez ajuda-te a processar melhor o que aconteceu. E a pessoa que está a ouvir pode só ouvir ou pode até ajudar, não é? Ou pode também prejudicar. Sim, mas depois a questão é essa, porque depende da pessoa para quem tu estás a falar. Claro. Porque se estiveres a falar com um amigo teu a dizer, aconteceu-me isto e aconteceu-me aquilo, já viste? E ele, é realmente grande azar, coitado de ti. E for sempre assim, este constante, tu estás-te a queixar, ele está-te a dizer que tu és um coitado, tu não vais ter uma evolução, tu estás sempre a desabafar sobre as tuas coisas, mas a resposta que vem para a tua cabeça é, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou um coitado, tudo me corre mal. E vais procurar sempre mais aquele amigo porque ele te está a dar a aprovação, ou seja, eu estou-me a queixar, estás-me a dar o ok que eu realmente posso me queixar porque eu sou uma vítima e sou um coitado. Então parece que cada vez vão-te acontecer mais coisas más, porque vais estar à procura das coisas más para te poder queixares e ter essa relação com o teu amigo. Ao mesmo tempo não estás a crescer porque estás só a cair nesse buraco da vítima e tudo corre mal e está tudo contra mim. Por isso acho que é a diferença, porque as pessoas dizem, eu vou ao psicólogo e vou lá queixar-me e saio de lá e tudo bem, mas assim tu vais ao psicólogo e se calhar podes te queixar e no início vais-te queixar muito, porque se vais ao psicólogo é porque realmente precisas mesmo de falar muito e queixar-te muito para perceber o que é que se passa, mas ele não te vai dizer, realmente és um coitado de ti. Pois. Ou ele vai estar calado e vai te ouvir, ou tu vais acabar de reclamar, ele vai te questionar sobre alguma coisa do que tu acabaste de reclamar. Porque é esse questionar, é do género,
por exemplo, hoje o dia correu-me pessimamente mal porque o carro bateu, não sei o quê. Ele vai-te questionar, então, mas como é que bateu com o carro? Por exemplo, se for assim, tu vais começar a visualizar tudo de maneira diferente, vais começar a questionar-te mais sobre as coisas. Eu acho que isso é que é a diferença entre tu queixar-te porque sim, recebes uma palmadinha nas costas, teu amigo que diz, és um coitado, ou tu tentares mesmo ter alguém que te diga, olha, mas bora crescer, tipo, não é também acontecer uma coisa má, vais-te queixar à pessoa e ela, não, tens de ver o lado positivo das coisas e isso vai correr bem. Obviamente que se for uma coisa terrível, a pessoa diz-te isto, queres dar um murro na cara da pessoa, tipo, cala-te. Exato, como aquelas pessoas que dizem, estás nervoso, calma. Exato. É a coisa mais inútil, aliás, até contraprodutivo. Não, é isso, eu concordo, e acho que uma pessoa realmente, quando às vezes nós não sabemos que temos, ou não sabemos qual é o que é o problema que temos, mas sabemos que algo está errado. E eu acho que é importante qualquer pessoa tentar perceber qual é que é a raiz desse mal-estar ou esse problema que está a incomodar, porque se não soubermos o que é que está a passar, não sabemos o que fazer, nunca vamos saber o que fazer para resolver isso. E é isso. Por exemplo, eu nunca tive nenhuma experiência com nenhum psicólogo, nunca fui a nenhuma consulta. É algo que eu gostava de experimentar. Não acho que seja algo que eu mesmo precise, mas talvez sim, não sei. Eu sinto-me bem no geral, no dia a dia é bom. Mas, por exemplo, tu acredito que também, mas tu já tens uma experiência diferente da minha. Não sei se era algo que partilharias agora ou... Não, eu acho que... Nesse sentido és capaz de ter uma opinião mais elaborada, porque lá está, eu como nunca... Não, mas tu podes... Assim eu acho que não há uma maneira certa de ir ao psicólogo. Do género, aquele é o melhor psicólogo do mundo, então eu tenho que ir àquele e é ele que me vai curar. Porque pode não ser compatível. Eu acho que é preciso mesmo a pessoa ser compatível. Ou seja, a pessoa que vai tem que querer. Tu, se fores para a obrigação, nunca vais gostar de nenhum psicólogo ou nenhum terapeuta. Pelo contrário, né? Até podes criar aí... Sim, e crias fricção e não gosto, é tudo uma merda e isto chateia-me. Portanto, tu tens que querer, tens de dizer, ok, eu quero ir, vou dar-me uma chance, quero ir porque quero mudar. Mas mesmo nesse mindset, tu podes ir e a pessoa realmente não ser compatível contigo, ou porque não tem um approach àquilo como tu querias, pronto, não e está tudo certo, e experimentas outra pessoa. Mas é isso, ou seja, eu acho que nós devemos ir quando estamos mal, mas não devemos deixar quando estamos bem. Eu acho que isso é super importante, porque é do género. Nós partimos uma perna, só é que nos lembramos que queremos ir ao médico, porque a perna está partida, mas... Ou a questão, por exemplo, das pessoas que descobrem um cancro já tarde, ou quer que seja. Se tu estivesse em rotina de ir ao médico, se calhar tinhas descoberto mais cedo. Ou tinhas... Eu até ia dizer outra coisa que já é diferente. Melhor, em vez de esperares por ter um problema para resolvê-lo, se calhar é melhor prevenir. Exato. Olha, é um exemplo melhor do que este do cancro, foi um bocado até estúpido, que é de género. Tu estás a ir ao ginásio todos os dias e a fazer, chegas ao fim de semana e tens um músculo preso. E tu pensas, aí eu devia ter alongado a semana toda. E se tu estivesses sempre a alongar com consistência, o músculo se calhar estava ok. E eu acho que é o mesmo, ou seja, quando tu estás mal, se calhar precisas de mais tempo no psicólogo, do género, se calhar preciso de uma sessão todas as semanas ou 2 dias por semana, porque estou mesmo mal e preciso de resolver esta questão. E quando estás bem, não deixas de ir, tipo, começas a fazer, ok, se eu vou 2 dias por semana, passa a ir 1. Depois, quando vejo que uma vez por semana está ok, vou de 2 em 2 semanas, depois uma vez por mês. E mantens esse ritmo, por exemplo, uma vez por mês. Eu acho que é tipo aquele mínimo que toda a gente devia ter. Tipo, tu teres um dia por mês em que tu te sentas com alguém a conversar com a pessoa e a contar o que é que se passou nesse teu mês e a pessoa está-te a questionar sobre isso e a desafiar-te a rever tudo o que se passou, toda a gente devia ter. Eu acho que é o mínimo essencial. Por isso é que eu te digo, quando estás muito mal uma vez por semana, porque tu precisas desse acompanhamento. Porque quando tu estás mal, parece que corre tudo mal, não é? Está tudo mal, ou porque é o trabalho, é o carro, é a casa, é não sei o quê. Então tu tens de ter esse acompanhamento semanal, às vezes até várias vezes por semana, porque às vezes de 5 em 5 dias acontece tudo e mais alguma coisa e tu precisas desse acompanhamento, porque se for muito espaçado, a pessoa pode fazer alguma coisa má a ela, ou pode rebentar, ou pode fazer mal aos outros, ou seja, é preciso esse acompanhamento maior.
E quando já estás ok e tens as tuas ferramentas também consistentes de eu sei que preciso de fazer isto para estar bem, sei que preciso de escrever no meu diário, de fazer as minhas meditações, de ir ao ginásio, o que quer que seja, mas que é o que te ajuda a estares tranquilo e calmo na tua cabeça e bem com o mundo. É óbvio que não somos perfeitos, não somos o Dalai Lama, nem o Buda, nem o que quer que seja, mas sabemos lidar com isso e sabemos viver a nossa vida. E teres esse momento em que sabes, ok, eu agora vou rever tudo com outra pessoa que me vai dar inputs diferentes, inputs fixos, que não me vai ouvir e dizer que eu sou um coitado e o que quer que seja, tipo, vai-me ajudar a eu acho que teres uma opinião imparcial da tua vida, não é? De como te sentes, tu até podes mencionar algo que achas que está bem e a pessoa apontar, olha, cuidado que isso não é bem assim, não estás a ir no caminho certo. Ou o contrário, às vezes a pessoa pensar que está mal e não está, não é? Sim, às vezes estás a queixar tanto de uma coisa e a pessoa às vezes faz-te só uma pergunta do género, então mas já pensaste nisto ou naquilo, e tu ficas a pensar, fogo, se calhar nunca tinha visto as coisas dessa maneira. Acho que podemos ser mais práticos agora. Por exemplo, falamos da questão de prevenirmos em vez de só lidarmos com o problema quando ele de facto é um problema. É assim, claro que nós todos temos problemas diferentes, mas isso é um assunto que eu abordo bastantes vezes, que é alguns hábitos que, seja qual for o problema que tens, que ajudam a lidar com esses problemas. E uma das coisas que tu falaste, assim, eu sempre tive uma perspectiva desde que comecei até na minha carreira musical de querer fazer tudo sozinho. Isto não é sempre bom, claro, porque primeiro nós fomos feitos para viver em sociedade, temos que aprender a colaborar uns com os outros, mas acho que é importante nós termos a noção de que somos capazes sozinhos, se for preciso. E então eu tento sempre ir um bocado por esse caminho no meu conteúdo, que é, ok, se tu não tens ninguém, ainda assim acho que consegues fazer um esforço para melhorares a tua situação, seja ela qual for. E acho que uma coisa bastante importante é a meditação. E eu pessoalmente acho que às vezes falho na frequência. Como assim, o número de vezes? A frequência que eu digo, por exemplo, ou o estado em que estás na meditação? Não, o número de vezes. O que é que eu quero dizer com isso? Nem sempre, mesmo nos dias bons ou nos dias até que chego demasiado cansado a casa, chego muito tarde e só me quero deitar, às vezes esqueço-me, porque o meu objetivo era todos os dias antes de dormir pensar sobre as minhas ações do dia. Se algo correr mal e algo está a estressar-me, acho que é bom lidarmos com isso. Aliás, isso foi uma das coisas que eu falei num dos vídeos, se não me engano foi num vídeo sobre o sono, que está provado em alguns estudos que o simples facto de tu escreveres os problemas ou o que te está a estressar, o que te estressou nesse dia, só o facto de tu escreveres é como se estivesses, antes de desligar o computador, a fechar os separadores de do browser. E isso pode-te ajudar a adormecer mais rápido, cerca de 50% mais rápido, o que é uma diferença absurda. E acho que isso, pronto, agora já estou a divagar um pouco, mas acho que isso pode ter um efeito build-up, do género, hoje tiveste um certo problema, não lidaste com ele, amanhã acordas, tens um dia normal, ok, no dia a seguir voltas a ter outro problema diferente, não lidas com ele, mais dois, mais um. E acho que à medida que o tempo vai passando, se tu não fores uma pessoa que pondera as tuas ações, perguntou porque é que eu reagi assim, será que reagi da melhor maneira, será que poderia ter feito algo diferente para ter evitado isto. Acho que uma pessoa, quando não tem consciência de como é e do porquê que é assim, isso a longo prazo pode causar problemas que depois, por ser algo tão grande que já vem acumulando ao longo de meses ou anos, pode ser tão grande que vai ser muito difícil lidar com isso. A questão eu acho que é óbvio que se tu fazes isso todos os dias, espetáculo, não te vai matar, não te vai destruir. Agora, se tu não o fizeres e isso te consumir, acho que é um ponto que é negativo. O facto de não fazeres. Não, sim, eu falei aquilo, eu gostava. Como é que eu vou. Deixa-me pensar num exemplo em que seja. Que possa. Como é que eu vou dizer? Eu gostava de fazer isso, mas é o que eu estou a dizer. Eu não fico
extremamente chateado, magoado comigo mesmo se falhar um dia. Não necessariamente, não é? Por exemplo, se calhar esta semana vou treinar 5 vezes e se falhar um dia no ginásio, sou capaz de ficar aí, sim. Ok, falhei. Depende também do motivo pelo qual eu faltei. Se faltei só porque me apeteceu estar em casa, isso... Aliás, eu acho que isso nunca me aconteceu. Já não faz parte de mim. Exato. Mas acho que depende muito do teu dia. Se foi um dia que em que eu me estressei muito e não fizer isso, acho que aí eu não fico com aquele sentimento de culpa, mas sei que não estou a fazer o correto. Agora, se foi um dia normal, em que foi um dia pacato, tive o dia praticamente no computador a trabalhar e não fiz isso, pronto, talvez não haja grande problema, porque lá está, o dia foi um dia normal, não aconteceu nada. Eu disse todos os dias, pronto, se calhar foi um pouco exagerado. Mas imagina, eu acho que tu fazeres todos os dias é o nível de perfeição da vida. Tipo, eu todos os dias, antes de ir dormir, estou a sentar-me, estou a analisar o meu dia, os meus problemas. Tipo, eu sou incrível. Percebes? Eu acho que é mesmo. Mas a questão é: temos de ser realistas. Pois é, isso. Eu tenho o objetivo de fazer isto todos os dias, mas. Nós não somos o Buda ou o Dalai Lama e estamos no nosso... Exato. E depois é isso, há um limite, por exemplo. E se eu, em vez de fazer todos os dias, fizer 2 vezes por dia? E depois começas acho que aí começas a entrar num exagero, e exageros, qualquer que seja o assunto, exagerar nunca é bom. Mas eu acho que é normal termos essas fases. Por exemplo, tu queres começar a ir para o ginásio, tu vais ter a fase de exagero. Sim. Em que estás a tomar os suplementos todos e às vezes até queres ir treinar 2 vezes por dia e... Sim. Certo? Ou seja... Porque quando tu entras numa cena e tu gostas e percebes, isto faz-me bem, isto é a minha cena, tu entras na fase de exagero, que é eu agora isto vai ser tudo para mim e eu tenho que fazer isto tudo a seguir à regra e vou viver só para isto. E depois vais levar uma chapada da vida, né, que é aquela questão de, mas espera, tens uma vida, tu não vives numa bolha. Pois é isso. E aí depois tens as 2 opções, que é ou tu ficas na merda e ficas aí, eu sou um falhado porque não consigo cumprir, ou percebes, não, tipo, eu sou um ser humano, por exemplo, essa questão. Eu também gostava de todos os dias à noite chegar e escrever sobre o meu dia e rever. É óbvio que eu não consigo. Mas para interiorizar isto também foi difícil, porque eu achava que estava a falhar e depois entrava este medo que é, eu não estou a fazer isto, eu vou voltar ao mesmo estado de sempre e vou voltar a estar depressivo e vou voltar a ficar ansioso e vou voltar a tornar a minha vida uma merda. Eu acho que também depende muito em que nível é que tu estás nesse âmbito, porque... Por exemplo, se tu és uma pessoa que já fez bastantes consultas ou ainda faz consultas frequentes com um psicólogo, és uma pessoa que pensa antes de agir, acho que uma pessoa assim é possível uma pessoa dessas ter menos necessidade de fazer isso com tanta frequência. Eu estou a perceber. Ou se for uma pessoa que passa o dia todo estressada, que está no trânsito a buzinar e não pensa naquilo que faz, naquilo que diz, chega à casa, grita com as pessoas que estão em casa a descarregar problemas que nem têm a ver com a família, uma pessoa assim já iria beneficiar de fazer isso todos os dias frequentemente e o facto de falhar um dia pode fazer diferença, por exemplo. Sim, estou a perceber. Acho que depende um pouco. Porque eu estou a perceber. Porque também há essa questão que é óbvio que, infelizmente, a psicologia é uma coisa cara. Tu queres ter um psicólogo, um terapeuta, tens de pagar muito dinheiro. Principalmente, ou seja, se for uma sessão que seja, sei lá, eu não tenho bem noção, mas se for 30 euros uma sessão, tens de ter uma por semana, estás a gastar centenas de euros por mês, pois, que não é fácil para toda a gente. E se fores a um psicólogo grátis, entre aspas, ou seja, do SNS, o Sistema Nacional de Saúde, a maior parte deles tem tanta gente. Tens um psicólogo que por dia está a atender 30 pessoas diferentes, em cidades diferentes e pontos diferentes, chega a um ponto em que ele já não te consegue acompanhar e não faz ideia e já está tipo desligado. Pois, é normal. Os psicólogos também são pessoas. Exato, né? porque também são pessoas. Então, eu para mim, o que eu digo sempre é que o primeiro passo que uma pessoa deve dar, que é, olha, eu não tenho dinheiro para ir a um psicólogo, não posso mesmo, tipo, eu acho que o primeiro passo é tu definires isso como um objetivo e tentares ter o dinheiro. Nem que vais juntando e tens como objetivo que eu agora tenho este dinheiro e consigo pagar tipo 3 ou 4 meses, estás a ver, consigo ir fazendo, pronto. Ou seja, é tornares uma prioridade, porque senão nunca vais fazer. Se ficares preso sempre na ideia de que isto é caro, eu não vou conseguir, então nunca vais fazer mesmo.
Mas o passo essencial, ou a melhor coisa que tu podes fazer para mudar isso é realmente tu teres um diário onde tu escreves sobre o teu dia. E às vezes parece, a ganda sei que agora tenho que escrever, eu não sei escrever e não sei como é que vou fazer, mas não há uma maneira certa. Pode ser uma frase a dizer, dia mau, bati com o carro. Não precisa de ser, queria diário, hoje tive um dia mau, porque bati com... Não, descreves o que tu quiseres da maneira que tu quiseres. Mas quando tiveres algo escrito, a melhor coisa que tu fazes fazer é, porquê? Começar a desconstruir. Dia mau, porquê? Porque bati com o carro. Porquê? Porque uma pessoa bateu-me. Ou porque eu estava distraído. Porquê que eu estava e quanto distraído? mais tu... Por exemplo, porque uma pessoa bateu-me. Porquê? Porque ia distraída. Porquê? Não sei. Porque nem sequer perguntei. Fiquei só chateado e nem quis saber. E se a pessoa tivesse a ter um dia mau, tivesse a ir de urgência para o hospital porque o pai está internado, ou o que é que seja, se calhar vais ver a situação de maneira completamente diferente. Fogo, já. Eu fiquei com o carro amassado, mas o seguro vai tratar disso e se calhar a pessoa não vai voltar a ver o pai. E quando tu começas a pôr isto tudo em perspectiva, ou seja, que fazes essa análise do teu dia e perguntas o porquê, mas porquê? Hoje discuti com o meu irmão. Porquê? Porque isto, isto e isto. Mas porquê? E é chato, e às vezes parece que não há mais porquês, mas quando dizes, pá, não, olha, porque sim. Não, tipo, vai lá, toca na ferida. Acho que quando a pessoa começa a ter essa reação, acho que estamos cada vez mais perto do problema. Pois, eu acho que as pessoas que evitam desconstruir essas camadas tendem a ser mais egoístas, no sentido em que quando uma pessoa começa a desconstruir isso e a ver o quão ridículo às vezes nós somos em relação ao que acontece, porque toda a gente tem problemas, o mundo é enorme, nós somos nem um grão de areia no meio disto tudo. Eu acho que quando uma pessoa vive com essa humildade em mente, primeiro deixa de ver problemas em tudo que vê, se calhar. O threshold, o limite que a pessoa tem para considerar que isto é um problema, acho que aumenta estrondosamente. Mas não é de um dia para o outro. Não, claro, eu acho que qualquer evolução que queiramos ter que tenha realmente valor, seja a nível mental, físico ou qualquer um, acho que é algo que realmente leva tempo, especialmente se nós, por exemplo, no meu caso, tenho 21 anos, se eu quero alterar algo que eu já tenho feito desde que sou adolescente, ou seja, mais de 10 anos, não, 10 anos, vá. Sim, mas pode ser mais de 10 anos, podes fazer desde criança. Sim, ou isso, por exemplo, é impossível eu de um dia para o outro mudar um aspecto do meu caráter que está implementado em mim há 15 anos. E acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm de ter em mente quando querem mudar a maneira como são ou algo em concreto na personalidade delas. É bom que as pessoas tenham em mente que, ok, isto vai demorar, mas um dia de cada vez. Hoje vou-me esforçar para fazer isto e amanhã mais um bocadinho. Acho que essa é que é a parte difícil. É o tu meteres na cabeça que vai ser difícil e que vai demorar tempo. Por isso tu dizes a uma pessoa, tens que escrever no teu diário, não precisa ser todos os dias, mas vá, dia sim, dia não, para começar, para ganhares o ritmo ou para ganhares o hábito, ou nem que seja todos os dias para ganhares o hábito, e só vais ver resultados daqui a 2 ou 3 meses. A maior parte das pessoas vai desistir, não vai começar sequer. Eu acho que vai de encontro àquilo que estavas a dizer de tens que querer, por exemplo, em relação ao psicólogo, tens que querer ir ao psicólogo e tens que encontrar alguém compatível. Eu acho que é importante tu primeiro teres essa vontade de ok, quero melhorar, como é que vou melhorar? Tenho que fazer isto, e isto é muito difícil para mim. Desconstruir essa dificuldade e começar por algo fácil e ir evoluindo e ser algo que possa tornar essa jornada de desenvolvimento sustentável, porque se não for vais acabar por desistir a meio e isso até vai dificultar mais lá à frente, porque lá à frente vais querer, ok, tenho que mudar e já passei por isto e não consegui, e foi uma merda, como é que eu vou fazer isto? Já não consegui uma vez, provavelmente não vou conseguir de novo. O que é errado pensar assim, mas acho que mas é normal, vai criando essa fricção. E, por exemplo, a questão da meditação. Tu, quando falas de meditação a alguém, a pessoa fica logo, ok, agora tenho é óbvio que isso também existe, mas a questão é, a meditação às vezes pode ser algo tão simples como tu aprenderes a respirar pelo diafragma e ficares uns minutos deitado, olhos fechados, a focares na tua respiração. E a veres o que é que vem na tua cabeça, que perguntas vêm, que comentários é que vêm, e começares a questioná-los também.
Tu imagina que tu estás, porque as pessoas dizem, epá, eu tento meditar e a minha cabeça não para. Ainda bem, o objetivo é esse. É tu ouvires o que é que te vem à cabeça. E porque é que é isso que vem à cabeça. E porque é que é isso que vem à cabeça. Exato. Eu acho que um dos problemas que as redes sociais causam é isso, é que as pessoas hoje em dia as pessoas estão a passar demasiado tempo distraídas e não se conseguem focar em nada, ou não conseguem estar no silêncio, por exemplo. Silêncio sem o telemóvel. O facto, por exemplo, nós estamos aqui a conversar, a maioria das pessoas no dia a dia, quando está a conversar com alguém, tem sempre aquele aparelho à beira e pronto, às vezes estão a almoçar uma com a outra, estão ali a ver vídeos os dois. Acho que isto liga muito ao estar no presente, ao viver o presente. Sim. As pessoas que têm algum, não é problema mental, mas têm essas dificuldades de lidar com a própria mente, acho que vem muito de ou estarem a viver demasiado no passado ou a viverem demasiado no futuro. No futuro, sim. Porque essa questão, estás a conversar com alguém e teres a necessidade de ir ao telemóvel, é porque das duas uma, ou estás a ficar das duas não, há várias, mas ou estás a ficar desconfortável com a conversa e queres um escape, ou estás com fome, ou seja, estou com medo que se esteja a passar ali alguma coisa que eu estou a perder, porque tu consideras que é tudo muito importante, ou o novo post de alguém, ou um e-mail de não sei quem, ou o que é que seja, não é? Portanto, tenho que ir ver, deixa-me ir ver porque isto não pode esperar. Ou isso, de o que é que será que vem no futuro, e depois como é tudo tão rápido, cada vez mais, né? Tens o TikTok, que é o scroll, e estás a ver o scroll infinito, a ver vídeos curtos, e o que é que vem a seguir? Porque tu ficas viciado naquilo, o que é que vem a seguir? Agora rimo muito deste, então quero outro igual. E o pior é que quanto mais fazes, mais o teu cérebro quer. O déficit de atenção começa mesmo ali a... Pois é. Eu por acaso, eu sou uma pessoa que, por causa e tu deves ser igual, por causa do nosso trabalho, nós não podemos só deixar o telemóvel de lado o dia todo, às vezes. É assim, um dia, talvez, agora, por exemplo, uma semana inteira, se não estivermos em férias, nós precisamos de telemóvel porque nós trabalhamos com redes sociais e a nossa presença online é o nosso trabalho. Pois, e muitas vezes acontece-me isso, por exemplo, de estar... Vais ao telemóvel para fazer algum trabalho e acabas por ficar ali. Não, sim, também, mas às vezes do género, estar num momento em família e de nada o telemóvel toca e tipo, olha, tens que fazer isto agora, preciso disto para agora. E tu estás ali, as pessoas a conversar e tu tens que estar ali porque tens que enviar aquilo. Ou seja, tu nem sequer estás a ver uma rede social, mas tu não podes fugir. Assim, nesse exemplo em concreto eu não acho necessariamente mal, porque pronto, é o trabalho que escolhemos, faz parte. Pois, sim, mas às vezes é difícil para as pessoas compreenderem isso. Pois. E também para nós é de género, fogo, mas eu agora estou a viver isto, quero estar aqui, tenho que estar aqui desligado, as pessoas a falar comigo e eu nem sei, não sei, nem sequer estou a ouvir, porque preciso de fazer isto. Mas pronto, é exato, é a vida que escolhemos e tem os prós e contras. Também por outro lado, qualquer coisa que vamos escolher, se formos dedicados o suficiente, vai haver fazem que sacrificamos sempre alguma coisa, não é? Seja um trabalho como o nosso ou qualquer outro. Olha, vamos ficar por aqui se calhar. É? Ok. E acho que foi uma boa conversa introdutória do que é que vai ser agora aqui o podcast. Sim. E estamos cá para a semana. Obrigado por nos terem ouvido. Já sabem que podem deixar os vossos temas, seguir nas redes sociais, está tudo na descrição. E opiniões sobre o que falamos aqui. Podem se ter lembrado de falar algo que nós não falamos. Ou continuar a conversa. Porque exatamente. Porque estes temas são sempre temas que dava para ficar aqui horas e horas. Sim, exato, a questão é essa. E surgirem sempre. E já devemos estar aqui há quase uma hora novas. Fazer isto. Pois nem sei. Para a semana estamos cá com mais um tema. E olha, obrigado, David. Obrigado, Pedro. Let's go. Sabes que eu estou sempre a dizer isso nos vídeos. É prontos. Eu estou a começar a aprender a não usar, mas é prontos pessoal. E eu no início do episódio vais reparar que eu disse vai 4 vezes. Ok, vamos meditar. Let's go. Let's go. Let's go.